paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando da terra restaurada, dos 6 dias da recriação. Nós sabemos que Deus usou esses 6 dias e no 7º Ele descansou. Nós temos falado que Ele está recriando as coisas, Ele está colocando no lugar novamente, Ele está operando para que essa terra que estava caótica, a terra de Gênesis 1:2, voltasse a ser uma terra habitável, uma terra com condições para ver existir vida, como foi no princípio, em Gênesis 1:1, a terra original. E nós estamos falando dos dias, do primeiro dia da luz, do segundo dia do céu, das nuvens, das águas de cima, da separação das águas de baixo, no terceiro dia, a separação de mares, a terra seca, a vegetação, Deus dando condições para que haja, para que exista vida. E no 4º dia, Deus restaurando o sistema solar, o sol, a lua, as estrelas, Deus estabelecendo o governo do sol durante o dia e o governo da lua durante a noite, Deus fazendo as estrelas. E agora nós chegamos no 5º dia, o 5º dia Deus vai trabalhar com vida. Agora a terra está pronta para receber vida, para que haja vida aqui, para que ela seja habitável novamente como ela foi na terra original. O 5º dia, portanto, é um dia onde Deus vai começar a criar vida no mar e vida na terra com as aves. Nós já vimos um pouco disso no vídeo passado. Nós falamos das criaturas do mar, das aves dos céus, e hoje nós vamos dar sequência. Eu gostaria de ler mais uma vez o texto do 5º dia, que se encontra aqui em Gênesis capítulo 1, verso 20 a 23, que diz: Deus disse: produza as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 21. Deus criou as grandes baleias. Nós falamos um pouco dessa palavra, o significado de monstros marinhos, de Leviatã, de crocodilo e etc. Todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Nós falamos também disso, que Deus se sentiu satisfeito de ter feito com que as águas produzissem abundantemente vida e também que as aves voassem no céu. E nós usamos Gênesis 2:19 para mostrar que essas aves foram tiradas do pó da terra. Deus, versículo 22, os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai, enchei as águas nos mares, e que as aves se multipliquem na terra. Foi à tarde e amanhã, o 5º dia. Então esse é o texto que o Espírito Santo deu a Moisés, se referindo, falando do 5º dia. Nós vamos estudar um pouco esse versículo de número 22, e o 23, nós vamos estudar ele hoje. Então, ele começa: Deus abençoou, dizendo. Então, Deus abençoou, dizendo. Deus começou o dia dizendo, dando ordem, ordenando, exigindo, mandando, decretando, fazendo decreto de criação para as águas, produzissem répteis de alma vivente, para a terra, para que produzisse aves que voam. Então são bênçãos por meio de palavras. Agora Deus abençoou falando, são palavras abençoadoras. Mas veja que o que Deus faz, o que Deus refaz, o que Deus cria, o que Deus faz aparecer, só por ser Deus o autor de toda essa obra, já existe um carregamento de bênção nisso. Mas Deus fez questão de abençoar aquilo que já é abençoado, ou seja, Ele deu uma bênção em palavras, Ele decretou, é um decreto abençoador
para essas vidas que Ele está fazendo aparecer no quinto dia. Então, o que Deus abençoou? O que Deus abençoou? Os seres marinhos e as aves, porque são as duas primeiras maneiras de vida que Deus veio a fazer existir, a criar, né, no quinto dia. Deus havia já feito, né, no terceiro dia a vegetação, árvores frutíferas, né, árvores que dão semente, que dão fruto, mas agora com alma, seres de alma vivente, seres que respiram, seres que têm sentidos, né, sentidos parecidos com o nosso até. Então são os seres marinhos e as aves. Então Deus vai abençoar o que Ele acabou de criar no quinto dia. E essa bênção de Deus, eu escrevi aqui, é uma bênção tríplice, ou seja, é uma bênção tríplice porque Ele vai dar a bênção para 3 áreas, certo? A palavra bênção, nós fizemos um vídeo a respeito disso, nós falamos já que é um poder capacitador, né? Bênção é um poder capacitador, é um poder que completa, é um poder que preenche, é um poder que faz ser pleno, é um poder que designa poderes para aquele que está sendo abençoado. Então essa é a palavra bênção. Então essa bênção, esse poder que Deus está dando, essa capacitação, ela é tríplice. A primeira é frutificar. Deus está falando, frutifique. Deus está falando com os peixes, com as almas que estão no mar e com as aves, as almas que estão na terra, que estão voando no céu das nuvens. Então, frutificai. As pessoas falam que frutificar é fazer encher, mas frutificar é realização de tarefas. Deus está dando poder a essas criaturas que Ele acabara de criar para realizar tarefas, para frutificar, para serem frutíferos, para não terem operação, não terem utilidade. Não, está dando utilidade para eles, está dando poder para que eles deem fruto, para que eles sejam frutíferos. Então, a palavra frutificar aqui, ela tem um sentido de façam, realizam tarefas. Vocês têm um papel a desempenhar. Os seres viventes têm um papel a desempenhar nos seus mundos, nos seus sistemas. Então, tarefas físicas e espirituais. Deus deu esse poder e essa bênção para que eles realizassem tarefas físicas e tarefas espirituais. Por exemplo, tarefas físicas, as aves interagem com a vegetação nos processos de polinização e dispersão de inúmeras plantas. Então veja que as aves, elas levam, elas trazem, elas têm um papel fundamental, né, no pólen, na dispersão de plantas. Então é um negócio muito importante, né? Esse é um exemplo físico, certo? Os peixes também, eles trabalham, é como se Deus estivesse dando trabalho para peixes e para aves. E espiritual, peguei um texto só aqui, um texto do Salmo 148, existem outros, né? Salmo 148, 7, existem outros, mas esse aqui diz assim, louvai o Senhor vós que estáis na terra, baleias e todos os abismos. Então Deus está falando que é para louvá-lo, certo? Que é para louvar os que estáis na terra, baleias e todos os abismos, ou seja, tudo que está nas águas. Abismo aqui refere aos mares. É para louvar, é para cantar, é para louvar ao Senhor. Toda a criação, ela tem a tarefa dentro dela, no seu DNA. Não é algo forçoso, algo que é imposto, é algo que já está na natureza das coisas criadas. Louvar e adorar o Senhor. Só nós, os seres humanos, que temos a condição de não adorar, mas quando nós nos voltamos para Cristo, esse DNA, ele é restaurado em nós, porque Deus fez Adão para isso.
sua imagem e semelhança, o pecado que corrompeu, mas nós, depois de restaurados na graça, restaurados em Cristo, nós temos o desejo de glorificar, de cantar, de exaltar, de louvar o Senhor, assim como Deus está dando essa bênção. É uma bênção poder adorar o Criador, é uma satisfação, é algo que completa essa bênção para os seres marinhos e para as aves, certo? E a segunda bênção, em palavras que Deus está falando assim, ó, multiplique, para multiplicar, ou seja, agora sim é para aumentar, é para reproduzir, é para cada espécie se reproduzir, cada espécie dentro da sua própria espécie vai se reproduzir. Então, multiplicar é uma bênção. Veja que Deus deu esse poder à natureza, Deus deu esse poder às almas criadas marinhas e às aves, para elas aumentar, para elas produzir. E em terceiro lugar, para encher, povoar, ocupar. Veja que é para povoar, para ocupar, para encher. Encher onde? Né? Nos mares e na terra as aves. Então, Deus deu essa bênção de sempre vai estar povoado, porque é uma bênção que Deus deu a essas criaturas. Sempre vai estar povoado, sempre vai estar ocupado. As águas e a terra sempre vão estar ocupados, povoados de vida, porque Deus deu essa bênção para a sua criação, para as almas que vivem agora. Então, Deus está dizendo, Deus abençoou, dizendo: frutificar e multiplicar, encher as águas nos mares e que as aves se multipliquem na terra. Foi à tarde de amanhã o quinto dia. Então, depois de Deus ter dado essa bênção, acaba-se o dia. Então, o texto diz: foi à tarde de amanhã o quinto dia. No quinto dia, nós vemos 5 atos divinos. Nesse dia 5, Gênesis 1, 23, nós vemos 5 atos divinos. O primeiro, como sempre, Deus falou, Deus começou o dia falando, Deus começou declarando o seu propósito, Deus começou revelando sua intenção, a intenção do seu coração. Deus começou dizendo o que Ele queria. Nós devemos começar o dia assim. 2, Deus criou. Veja que agora a palavra bara aparece e Deus está criando almas. Deus está criando almas viventes, tanto no mar como na terra, as aves. Então Deus criou, Deus criou do nada, fez existir essa criatura. A alma é criação, foi tirado de águas e foi tirado de terra, mas a alma é bara. Deus criou. 3, depois de Deus ter criado, Deus viu, e houve satisfação. Deus viu que o que Ele falou e o que Ele criou foi bom, e então houve satisfação aos olhos de Deus. 4, Deus abençoou. Depois de ter visto, Deus emana, libera, pronuncia uma bênção. Nós vimos que é uma bênção tríplice nesse vídeo. Deus abençoou. E em quinto lugar, Deus, na sua bênção, Ele ordenou que essas almas viventes, elas fossem frutíferas, elas multiplicassem e elas enchessem, povoassem a terra e os mares. Então esses são os 5 atos divinos de Deus no quinto dia. Deus falou, Deus criou, Deus viu, Deus abençoou e Deus deu ordem, Deus ordenou. Você possa ter captado para a glória de Deus.